A gente vai deixar toda essa parede aqui permeável ao vapor. A massa seca parede, ela já tá seca ao toque, tá vendo? A massa acrílica, parece que a gente acabou de aplicar. Entramos na pintura e olha o que aconteceu, né? Você vê aí que a parede tá toda escorrida, a tinta tá escorrida. Por quê? Fala galera, mestre do acabamento na área. Como vocês podem ver aqui, mais uma vez, qual é o vídeo de hoje? Resolver problema de umidade. E a gente já virou especialista em resolver esse tipo de problema, né? Os clientes já estão procurando a gente para solucionar esse problema de vez. Porque a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema já tentou resolver de várias formas, com vários outros profissionais e não conseguiram. E quando vê que o nosso método dá certo, se sente seguro em contratar a gente. E a gente está aqui na mansão, na obra da mansão. A gente está num quartinho aqui que é um depósito para resolver esse problema. As paredes elas estão completamente úmidas e a gente aqui já descascou. Olha o estado que está essa parede. Já foi feito o tratamento com SOS umidade para a umidade ascendente não subir. Está aparecendo aqui no card para quem não sabe que tratamento é esse. E agora a gente vai fazer um tratamento com a massa seca parede. A gente vai deixar toda essa parede aqui permeável ao vapor. É um processo de desumidificação e é um conceito de pintura que tem que ser seguido passo a passo. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a aplicação da Smart Resina. E por que é preciso fazer isso? Justamente porque a gente precisa criar várias barreiras. Como aqui tem umidade, a umidade quando ela sai em formato de vapor, ela traz tudo aquilo que está lá atrás no barranco. Mofo, sal, cloro. E se a gente não criar várias barreiras, ela vai ter uma patologia chamada eflorescência. Então a gente precisa evitar isso criando barreiras. A primeira barreira é a Smart Resina, que ela vai servir como fundo preparador e vai preparar essa parede. Eu vou mostrar para vocês de pertinho como que tá o estado dessa parede aqui, ó. Bom, galera, Smart Resina secou, demorou, mas secou, né? A gente teve que esperar aqui quase um dia para secar, porque aqui é muito úmido. Já começamos a aplicar massa, só que eu deixei esse pedaço aqui para gravar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, né? A massa que a gente está aplicando é essa aqui, ó, Smart Massa Seca Parede. Essa massa eu vou gravar para vocês depois que eu aplicar aqui o teste que a gente fez ontem, para vocês verem como que a massa ela é diferente quando você aplica ela. Ontem a gente aplicou ela num bloco de concreto, aplicamos ela num bloco e massa acrílica no outro bloco. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença e o benefício de usar essa massa aqui para tratar a umidade. Então agora a gente vai entrar aqui de 2 a 3 demãos dessa massa. Eu vou aplicar só a primeira demão, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, a aplicação é a mesma para todas as demãos que forem precisas. Essa massa aqui ela é anti-umidade, né? Resistente à água, anti-mofo. Então é uma massa própria para fazer esse trabalho de tratamento de umidade. Então vamos lá, vamos entrar aqui com a aplicação. Aí galera, finalizamos aqui, né? Já aplicamos a primeira demão de massa. A gente vai aplicar provavelmente mais duas para ficar com melhor acabamento. O diferencial dessa massa aqui também é que ela é um skin coat, ela é de base cimentícia, só que o acabamento dela é muito fino. É o mesmo acabamento da massa corrida e da massa acrílica. Então isso veio como algo positivo, né? O skin coat já era excelente para qualquer tipo de serviço, mas principalmente para tratamento de umidade, mas ele era muito grosso. Essa massa seca parede, que vem nessa embalagem aqui, ó, essa massa seca parede,
ela veio com uma malha mais fina, então o acabamento é muito fininho. Na primeira demão a gente usa ela como massa niveladora também, né? Então a gente cobre todas as imperfeições, aí não fica um acabamento tão fino assim. Mas na segunda e terceira demão, que é só aquela demão de acabamento, fica top. Agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento até finalizar e depois eu vou mostrar para vocês a parte da pintura, que também precisa continuar seguindo esse conceito, né? A gente aplicou a Smart Resina para preparar, vamos entrar com 3 demãos de massa da seca parede e depois a tinta própria para que a umidade consiga evaporar ou sair em formato de vapor. Agora vamos lá fora que eu vou mostrar para vocês aquele teste que eu fiz para que vocês consigam ver a diferença na prática da massa acrílica para massa seca parede. Vamos lá. Bom, galera, tá aqui. Isso aqui é um teste que a gente vai fazer. A gente vai encher esses blocos aqui de água para mostrar como é que vai funcionar. Aqui tá a massa seca parede e aqui a massa acrílica. Olha a diferença. A gente aplicou ao mesmo tempo ontem, no mesmo horário. A massa seca parede, ela já tá seca ao toque, tá vendo? Já tá seca ao toque, ó. A massa acrílica parece que a gente acabou de aplicar. Por quê? A massa seca parede, ela deixa a umidade que está aqui dentro evaporar, sair em formato de vapor. Ela não absorve a umidade. Então, ela vai secando, porque ela vai reagindo, ela vai secando, independente de ter umidade ou não. E ela vai deixando a umidade que está lá atrás sair em formato de vapor, sem alterar a secagem dela. A massa acrílica já retém umidade. Então você vê, a massa acrílica ainda está, ó. Parece que a gente acabou de aplicar. Isso aqui te dá até mais produtividade, porque se a gente tivesse aplicado ontem essa massa aqui lá na parede, lá onde o Arthur tá, que a gente está aplicando, se a gente tivesse aplicado essa massa aqui ontem, hoje já dava para dar a segunda demão. Se a gente tivesse usado massa corrida ou massa acrílica, não daria para dar a segunda demão, porque ainda estaria molhado. Então, a massa seca parede, ela te ajuda até no rendimento do trabalho. Você vai conseguir trabalhar em cima dela muito mais fácil e com muito mais tempo do que na massa acrílica ou massa corrida. Então agora, que eu mostrei esse teste para vocês, a gente vai esperar lá, né, dar as 3 demãos de massa e depois, quando for na hora da pintura, a gente grava de novo. Bom, pessoal, como vocês viram aí, a gente já tinha finalizado o lixamento, entramos na pintura e olha o que aconteceu, né? Você vê aí que a parede está toda escorrida, a tinta está escorrida. Por quê? Aqui atrás dessa parede tem uma outra parede que forma um sanduíche e no meio das duas paredes tem terra. Como aqui é muito úmido, né? Chega a 80% de umidade e semana passada choveu, o meio dessa parede fica encharcado e a água começa a sair por aqui como se fosse uma torneira. Essa parede é muito interessante porque, como vocês acompanharam desde o início do vídeo, a gente está fazendo o tratamento contra a umidade, que é aquele tratamento para liberar a umidade que está lá atrás em formato de vapor. Deixar ela sair em formato de vapor. E isso está acontecendo. Vocês podem ver que a massa, ó, ela tá seca. Eu posso passar a unha aqui, ó. Ela tá seca. Ela tá evaporando. Só que a tinta, quando a gente foi aplicar a tinta, como a tinta precisa de circulação de ar, calor para fazer a secagem, ela não tá conseguindo secar por conta da quantidade de água que tá saindo. E tem tanta água lá atrás que ela não tá saindo nem em formato de vapor. Ela tá escorrendo água por fora como se fosse uma torneira. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um reparo lá em cima do muro, a gente vai vedar, colocar uma chapa de ferro para que a água da chuva não entre mais no meio dessas duas paredes. O serviço aqui dentro só falta pintura. Foi feito o teste, né? Tá respirando, a massa tá deixando a umidade sair, vocês podem ver que não tem amarelamento, não tem bolha, não tem desplacamento. É uma umidade fora do normal. E por isso a tinta não está secando. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. O próximo passo é resolver o problema lá em cima. E quando tiver tudo resolvido, a gente vai entrar na parte da pintura. E aí a gente vai gravar a segunda parte desse vídeo, que é
a finalização desse ambiente com a tinta Smart Color, que é a tinta respirável. Aqui tá com uma demão de Smart Resina, 3 demão de seca parede e já tá com a primeira demão de tinta, que não serviu de nada, né? Ela escorreu por conta da umidade. Então agora a gente encerra e quando a gente resolver lá em cima, a gente volta, que a gente vai pintar esse cômodo todo, vamos limpar esse forro, porque aqui é muito úmido. Então a gente precisa desse tempo para secar e resolver o problema. Então, aguardem o próximo vídeo que a gente vai mostrar para vocês a transformação desse cômodo.